Queria agradecer a vocês por jamais se esquecerem de mim, porque sei também que estou presente nas orações de vocês, assim como vocês estão presentes nas minhas orações. Isso faz toda a diferença. Isso é que nos move. E é isso que nos dá força para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Isso também nos dá força para enfrentarmos um mundo diferente, muitas vezes, daquele mundo no qual nós nos inserimos em outros estágios da nossa vida. Então, eu acho que somos força, somos mulheres, e aí não vem essa história porque é mulher, porque é não sei o quê, não sei o quê. Porque somos íntegras, porque somos pessoas, porque somos cristãs, porque acreditamos. E porque estamos sob a proteção da Virgem Maria, dos nossos anjos, dos nossos santos. E hoje, quando a Marcinha me ligou em janeiro, naquele momento eu estava precisando muito de um estímulo. E Deus nunca me abandona. Os sinais são especialíssimos. Eu vou contar hoje um pouco isso para vocês. Quem me conhece sabe. Então, o que acontece? A verdade é que quando ela me falou assim, olhe, você poderia vir falar sobre milagres, sobre cura? Eu falei, claro. Qual você quer, o que você quer? Ela falou, procure aí numa lista que vai ter. E eu, quando vi que estava sobrando, era um dos itens dos milagres de Cafarnaum, vocês não podem imaginar. Eu estava com um livro sobre Cornélio Centurião, que é, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Eu falei, mas também não precisava tanto, né? Tá fácil, assim é. E eu fiquei muito emocionada, muito, vocês não podem nem imaginar. E partilhei isso com meu marido, e depois disso foi uma viagem para mim, porque eu comecei a estudar muito, a rever muito, e a preparar esse momento. Como vocês me conhecem, eu quando venho para falar, eu não quero simplesmente, e esse simplesmente aqui não tem valor pejorativo, eu não quero ser simplesmente doutrinária. Eu sempre acho que a gente ama mais aquilo que a gente conhece, aquilo que está dentro do coração e que a gente faz os links da nossa cabeça com aquele tema, com aquela situação. Então, a minha primeira preocupação foi me preocupar e entender como era a cidade de Cafarnaum. Tá? E por que essa cidade estava tão assim... eu até vi um vídeo que hoje tem uma placa, Cafarnaum, a cidade de Jesus. Então, por que Jesus teria escolhido Cafarnaum para fazer tantos milagres? E fiz várias pesquisas e o que eles tentam mostrar é que Jesus queria transitar pela Galileia, mas, por exemplo, a aldeia de Nazaré era uma aldeia muito pequena, muito fechada, com muito pouca circulação. E Jesus já sabia que para fazer a propaganda, ele tinha que estar num lugar onde ele pudesse ser divulgado, onde as suas palavras tivessem um sentido de conhecimento da pregação que pudesse passar de boca a boca e assim ele poder transmitir a sua mensagem de amor e de paz. Consequência, Cafarnaum é uma cidade que fica às margens do lago de Genezaré, ou Tiberíades, Mar da Galileia, que na verdade é um lago. E vamos começar a pensar que Jesus chega ali e é nesse lago que ele vê dois irmãos, Pedro e André. E quando ele vê, ele diz, me sigam. E é muito interessante, porque era final da tarde, eles tinham chegado da pesca, e não houve nenhuma dúvida em seguir. É também em Cafarnaum que ele encontra Mateus, como cobrador de impostos, o que mostra que todos podem ser chamados. E é também no lago que ele encontra Tiago e João. Então, é interessante porque quando se fala em pregação, e era um dos temas que vocês me pediam que falasse um pouco, Jesus já começa a sua pregação nesse momento escolhendo pessoas. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, nessa manhã, é claro que nós nos sentimos escolhidos,
porque estamos... eu vou importar um pouco, porque senão vou voar, tá? Então, na verdade... Segura o nariz, lembra da última vez? Então, o que acontece? A gente tem aqui essa pregação que já começa com um pedido, uma ligação, um lugar. E esse lugar era um lugar, como toda a Judéia, a Galileia e tudo mais, estava sob domínio romano. Então, vamos entender, porque aqui parte dos milagres estão relacionados a esse contexto. Sem o contexto, a gente não consegue entender o que acontece, ou a gente tem fragmentos do que acontece. Pensemos, vamos usar a palavra francesa bricoleur, são pedaços, não é? Então, bom dia. O que acontece? Pedaços de um quebra-cabeça, eles significam pouco enquanto eles não estão montados. Quando eles montam, eles formam toda uma mensagem. Então, o que acontece aqui? Domínio romano. Quero contar para vocês que, quando a gente fala em domínio romano, época de Jesus, claro que a primeira pessoa que vem à nossa cabeça é Pôncio Pilatos. Não é? Só que havia outras pessoas também ligadas ao poder romano na Judéia. E eu não sei se vocês já ouviram falar no senador Públio Lentulus. Segundo algumas histórias, Públio Lentulus foi para a Galileia porque queria cuidar de uma filha que tinha uma espécie de lepra. Não se falava lepra para a menina, talvez por ser a filha do senador, e se achou que aquele clima seria um clima melhor. E ele foi, então, se transferiu de Roma com sua família, com sua esposa Lívia, grávida, e com a filhinha. E para onde foi Públio Lentulus? Para Cafarnaum. Então, ele é uma pessoa que morou em Cafarnaum, que esteve durante um tempo em Cafarnaum. E como ele era senador, ele era mais do que o governador, mais do que o próprio Pôncio Pilatos. E existe eu trouxe aqui duas coisas para mostrar para vocês, porque eu não sei se vocês já ouviram falar nesse, é o maior historiador do tempo de Jesus, que se chama Flávio Josefo. Ele escreveu sobre a guerra dos judeus, tá? E antiguidades judaicas. Ele foi muito questionado porque ele serviu os romanos e os judeus ao mesmo tempo, porque como historiador, ele fazia uma ponte, vamos dizer assim. Mas aqui, esse livro é um livro da biblioteca da USP, Figuras do Saber, é só para vocês saberem de onde eu estou tirando esses dados, porque eu acho muito importante que vocês conheçam as fontes. Não é algo que foi achado, é algo que foi pesquisado para vocês poderem saber hoje, tá? Fala quem ele é, o nome dele, o que ele escreveu, e depois aqui eu vou ler o último parágrafo, que é o que interessa. As antiguidades judaicas contribuíram desde o século III para fortalecer a imagem de Flávio Josefo no mundo cristão, cujas crenças se expandiam. Segundo consta, tais passagens servem de testemunho, a palavra testemunho está sublinhada, tá? Sobre a historicidade de Jesus. Então, eu acho que é interessante, o autor é Flávio Josefo, essa é uma das obras, é uma obra da USP, essa, para estudos históricos, chama Figuras do Saber, tá? E aí, há um outro aspecto, voltando ao Públio Lentulus. Até aqui está claro para todo mundo? Por favor, se quiserem perguntar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, tá? Estejam à vontade. Pois não. Sim. Sim, fora. É no redor, ao redor, porque os leprosários, eles ficavam afastados. O leproso, ele tinha por obrigação ter um sino, um pequeno, para que ninguém chegasse perto.
Inclusive, é muito interessante um filme do meu tempo, né? Mas não vi quando era criança. Ben-Hur, que tem as irmãs, a Miriam e a Tirsá, a Miriam, a mãe de Ben-Hur, e a Tirsá, a irmã, que vão para o leprosário. Então, é interessante porque tudo isso se junta. E depois a gente tem a questão do leprosário na história de São Francisco de Assis também, na Idade Média. A gente volta a falar sobre isso, tá? Obrigada. E aqui, nessa cidade, que como ela falou, seu nome é? Alessandra. Tinha o leprosário, mas ela era uma cidade que, em princípio, ela era muito verde, tá? Ela, por causa do próprio lago. Outra coisa, ela ficava na rota que ligava Jerusalém a Damasco, na Síria. Então, ela tinha muita gente que passava por ali. Uma outra curiosidade, que eu não sei se vocês sabem, é que eles conservavam o peixe num molho, tá? Porque não tinha a Brastemp, né? Então, era daquele molho. E o que acontece? Esse molho era um molho que era feito ali na região. Inclusive, diz que quem preparava muito bem o molho eram pessoas que vinham de Magdala, que é a terra de Maria Madalena. Então, está tudo muito junto, está tudo muito ligado. E eu queria dizer para vocês, voltando ao Públio Lentulus, o meu marido, vocês sabem que ele é desembargador. Então, ele tem uns livros que ele ganha. Por exemplo, eu tenho o julgamento do Tiradentes, tá? Com todas as coisas, é interessante. E ele recebeu de um colega que escreveu o julgamento de Pôncio Pilatos, tá? Falando. E eu tinha esse livro na minha casa, nunca tinha lido, tá vendo? Tá até velhinho aqui. E eu fui estudar. E qual foi minha surpresa quando eu abri o capítulo 7? E é um juiz, esse juiz hoje ele trabalha em Haia, tá? Ele foi juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. O nome dele era verdadeiro, tá? Olha aqui. Existe uma carta na qual o Públio Lentulus ele diz como era Jesus, tá? Ele descreve, não está nesse capítulo, eu já vou achar. Acho já. Na verdade, ele diz que encontrou um homem, este homem se chamava Jesus. Segundo ele, era um profeta, pregava algo que eles, romanos, jamais aceitariam. Porque, para eles, o perdão, o amor, a igualdade. Então, dentro dos questionamentos, como que um patrício poderia ser igual a um escravo ou alguém do povo? Então, esta situação é uma situação completamente diferente, mas chamou muito a atenção do Públio Lentulus. E essa carta, segundo a história, está nos arquivos secretos do Vaticano. Outros dizem que esta carta, na verdade, é mais algo que foi falado, mas não foi escrito, que não chegou a Tibério. Outros dizem que Tibério se revoltou porque era muito doente, achava que, a partir dessa noção da existência de uma pessoa que fazia milagres, ele poderia ter sido curado. Tá? Então, é algo que paira no ar, mas que é muito interessante. E eu trouxe também, esse livro me chama muita atenção por causa deste quadro. Acho que todos vocês conhecem esse quadro. Esse quadro está em Florença, no Palácio Pitti, no Palácio dos Médici, tá? Se chama Esse Homem, ou seja, Eis o Homem, em latim. E é um pintor do século XIX, tá? Ele só fazia pinturas sacras. E é um quadro assim muitíssimo conhecido. E eu queria contar uma outra coisa para vocês também relacionada a isso. Mostrar, né? Eu acho esse quadro incrível, gente, porque mostra, eis o homem. Vocês vão escolher esse homem ou Barrabás? Quem vocês querem escolher? A Fortaleza Antônia. Se a gente pensar um pouco, como era essa fortaleza onde ficava o Palácio de Pilatos, o peso desse lugar,
a violência. Então, vocês imaginem você ficar preso, diz que se ouviam os gritos das pessoas, muitas vezes as pessoas nunca mais saíam de lá, num lugar absolutamente insalubre. Então, insalubre físico, moral, espiritual, não é? Em todos os sentidos. E a escada em que Jesus sobe para ser visto nesse momento é chamada escala, em latim, escala Pilati. As palavras em latim com o i final é no plural, Pilatos, tá? E aí o que acontece? Eu não sei se vocês já viram essa escada. Então vou contar para vocês, porque vocês não vão poder perder. Quando vocês forem a Roma, tá? Existe a Basílica de São João do Latrão. Nesta basílica, essa basílica era antigamente o Vaticano, os papas ficavam naquele lugar. Então, o complexo das igrejas daquela praça tem tem essa aqui, a São João do Latrão. À esquerda, vocês têm uma igreja redentorista. E esta igreja é onde está a escada Pilate. Essa escada de Pilatos, ela foi trazida, segundo a história, pela mãe de Constantino, Santa Helena, que foi até Jerusalém para buscar as relíquias. E essa escada, gente, olha, eu fico arrepiada só de contar para vocês. Você foi? Então, Alessandra, você sabe como funciona, né? Então, a escada ela fica nesse lugar, você fica numa fila e você sobe com 5 pessoas de cada vez de joelhos, são 28 degraus. E quando você chega no alto, você tem o Santo Santório, onde todos os papas se faziam as suas reflexões, vamos dizer assim. Bem, por que eu estou contando isso para vocês? Eu, quando fui, por um acaso, eles tinham 20 dias com a escada descoberta, porque ela fica coberta com uma madeira. E quando eu subi, a gente vai de joelho, e vai assim, é interessante porque vão rezando as pessoas com todas as línguas do teu lado, né? Então é muito interessante a fé, tá? Você não pode ficar em pé, você tem que ir de joelho. E era um mármore. Então você tem a sensação, você se transporta para subir. E o que eu estou contando agora para vocês, por que eu estou contando esses detalhes? Porque eu estou querendo que vocês visualizem isso. Porque o milagre que a gente está passando na manhã de hoje é saber os milagres, mas é, sobretudo, viver os milagres. Então, nesse sentido, quando a gente chega nessa devoção, e não é por estar de joelho, porque estar de joelho significa eu me submeto sem vacilar. Qual é a nossa submissão à vontade de Deus? Essa é uma primeira pergunta que eu faço para vocês e para mim. Qual é a submissão? Qual é o nosso papel? O que se pede de nós? Então, essa situação é uma situação muito profunda e muito rica. E é mais ou menos por aí que eu quero iniciar. Deu para vocês sentirem como é a gente estar em Cafarnaum? Porque agora nós já estamos lá. Tá? Vocês já podem se imaginar com seu vestido simples, com o seu véu, com a sua condição, e agora nós vamos seguir com Jesus. E vamos ver o que ele tem para nos dizer. Ele me disse que tinha muitas coisas. Bem, vamos lá. Então, essa primeira parte, eu não achei a carta do Públio Lentz, mas depois eu leio. Agora vem a segunda parte do que eu quero falar. A primeira foi a contextualização. Alguém tem alguma dúvida? Posso seguir? Então, o que é um milagre? Tá. Fala, Chica. Foi de Jerusalém. A Santa Helena, mãe de Constantino, ela foi
pesquisar as relíquias. Vou só contar, que eu não sei se então todo mundo sabe. Helena era uma moça de origem britânica, tá? E ela, quando o marido morreu, que era o chefe na colônia britânica, o filho veio, era Constâncio o marido, o filho Constantino. E eles tiveram que atravessar uma ponte que chamava Ponte Milvia, que é a ponte que chega a Roma. E existiu uma luta entre os generais romanos pelo poder. E ela sonhou com uma cruz. Ela foi até o filho e disse o seguinte: olha aqui, Constantino, você vai ter que mandar todo o seu exército pintar este símbolo, porque a frase que eu ouvi quando eu estava dormindo, e o que eu vi é: com este signo vencerás. Tá? O que ele fez? Falou: tá bom, mãe, vou fazer. E fez. E ele ganhou e se tornou o imperador. Tá? Com isso, por isso que ele é que institui a fé católica. Tá? E aí o que acontece? Ela vai até Jerusalém. Qual é o que ela queria? Achar as relíquias de Jesus. Então ela fez as escavações para achar a cruz. Segundo ela, segundo as histórias, foi ela que achou a coroa que está em Paris e que, quando teve a queima da Notre Dame, foi uma confusão, porque estava lá. Graças a Deus eles salvaram. E também as relíquias e a escada. Agora, as relíquias, gente, até que ponto a gente pode comprovar? É por um teste de carbono 14, uma coisa assim? Mas a relíquia é muito mais o simbólico da relíquia, né? Então, é isso aí. Mas vale a pena uma visita a tudo isso que é de Deus, porque sempre traz para a gente, né, uma convicção de amor, de paz, de felicidade, de tranquilidade, de fé. E a fé remove tudo, remove montanhas. Então, aí a minha pergunta foi assim: o que é um milagre? Aí eu fui olhar no Google, qual era a definição de milagre? Qualquer participação divina na vida humana, ato ou acontecimento extraordinário, inexplicável pelas leis naturais, da palavra latina miraculum, maravilhoso, prodigioso. E aí, no mesmo momento, me veio Maria, dizendo: o Senhor fez em mim maravilhas. O Senhor fez em mim um prodígio. O Senhor estabeleceu em mim um milagre. Então, a palavra milagre, a ideia do maravilhoso, porque às vezes a gente diz assim: nossa, mas ela é maravilhosa. O maravilhoso tem um significado muito mais profundo do que a gente imagina. O prodígio, a criança prodígio. A criança prodígio é uma criança que tem uma bênção além. Então, o milagre é uma bênção. O milagre é algo que se estabelece de uma maneira completamente diferente e que faz parte do divino. Aí vem a outra pergunta que eu faço para vocês, né? Nós sabemos ler os sinais de Deus? Será que a gente consegue saber, num dia, quantos milagres acontecem para nós? E aí eu diria assim para vocês: não estou banalizando o milagre, eu estou valorizando o amor que vem do coração. Será que a gente consegue ver e dizer assim: meu Deus, obrigada por ter me mostrado isso. Quantas vezes eu peço que me ajude, que me mostre o caminho, numa situação de dificuldade, quando eu não sei o que fazer, e aquele caminhar ao meu lado me indica a possibilidade de transcendência, de estar além. Nós estamos atentos aos sinais, e aí eu gostaria de discutir um pouquinho com vocês sobre a introspecção e a vida da aparência. E por que eu falo isso? Né? Eu ganhei do meu marido agora para a Quaresma um livro que se chama O Poder do Silêncio, alguma coisa assim. Maravilhoso. Você tem são pensamentos. Esse, exatamente. A força do silêncio.
Tá vendo? Ó, foi melhor que a que nós temos no leitos, tá? Já, mas vocês veem que o milagre acontece na hora? Plim, apareceu. É raro, hein? Raro livro. Então, o que acontece? Será que a gente consegue, no nosso dia a dia, ter um momento de mergulho no nosso coração? Um mergulho na nossa intimidade? Será que a gente, muitas vezes, no correr da vida, das nossas responsabilidades, daquilo que nos cobram, a gente consegue fugir um pouco desse mundo da aparência e viver a introspecção? E aí vem um aspecto que eu li sobre Jesus também para hoje. Quantas vezes a gente tem dentro dos evangelhos Jesus se afastando e se recolhendo num momento introspectivo. Então, nesse momento, a gente pode dizer assim, eu até anotei alguns, Jesus ora na solidão, no mar da Galileia, no horto, riscando o chão quando a mulher adúltera, ele fica em silêncio, ele fala o que é, quem não tiver culpa, atire a primeira pedra. E se cala. Jesus nos ensina a ter e a buscar uma alma reflexiva. Essa alma reflexiva é aquela alma que, mergulhada em si mesma, busca um manancial de luz tão grande que ela se torna um farol para os outros. Às vezes a gente não precisa falar nada. Basta um olhar, basta um toque, basta um sorriso ou basta uma lágrima. Essa empatia, esse compartilhar, esse se colocar no lugar do outro. Mas é se colocar de verdade. É isso que faz toda a diferença. E é por isso que não vale tudo. Vale tudo quando se tem o amor. Vale tudo quando se tem coragem para enfrentar as vicissitudes que nos são mostradas pela vida e nós podemos estender a mão. Ou podemos afagar o nosso coração. Então, esse é um outro momento reflexivo. Vocês vejam quantas reflexões através de um tema. Porque muitas coisas, eu sempre digo assim, eu gosto muito da figura do caleidoscópio. O caleidoscópio, ele abre. Todo mundo sabe o que é um caleidoscópio, que a gente vira e forma umas figurinhas. Acho que isso nem existe mais. Mas não, acabaram. Essas coisas é menos ilusão, alguém. Então, o que acontece? O caleidoscópio, ele monta uma imagem. E é isso. Nós vamos montando as nossas imagens. Como estão as nossas imagens? Elas estão em preto e branco? Elas são coloridas? Elas estão precisando de iluminação? Como eu posso recorrer a Deus para que Ele pinte o meu caleidoscópio essencial? Esta é uma outra pergunta. E aí vem uma outra coisa que me veio à cabeça. O que é uma promessa? Porque muitas vezes a gente faz a promessa para atingir o milagre, não é? Jesus, olha, eu prometo tal coisa, e aí a promessa, ela tem que ser genuína. A promessa não é barganha, não é? E também entra um outro fator. O que eu posso pedir? Há coisas que a gente não pode pedir. E a outra coisa, a submissão. Senhor, não faça a minha vontade, mas a sua. Porque Ele sabe o que é melhor. Às vezes a gente pede uma coisa e aquilo não está no plano de Deus na nossa vida. Então, nós não devemos ficar tristes quando às vezes a gente não consegue aquilo a que nós nos propusemos no sentido de um pedido, de uma promessa. Por quê?
Porque muitas vezes o que vem depois é muito mais iluminado do que a gente mesmo pediu. E aí é assim: pedi e receberás. Aprendamos a receber o que nos é dado. Então tem uma passagem que diz assim: qual é o que, quando um filho pede um pão, dá uma cobra, tem uma coisa assim, qualquer coisa, uma passagem bíblica. As coisas que nos são dadas, ou nos são, eu vou usar uma outra palavra mais forte, nos são concedidas. Tá? Merecimento. Às vezes assim, mas mal aconteceu isso, ou ele era velho e morreu, e o outro que era mocinho, ele era velho e ficou, e o mocinho morreu. Coisas assim que a gente muitas vezes vê. Não. Não. Não deixemos que isso empane a nossa fé. Não deixemos que as coisas não serem como a gente imaginou, não são boas. Temos que mudar a chave de leitura. A chave de leitura pela qual nós lemos a nossa existência. Nela está toda a nossa felicidade. Fala, Lê. É a fé. É a fé inabalável. E muito difícil, não é? Muito difícil. Porque na hora que é com a gente, não é? Aham. Agora, outra coisa. Queria falar com vocês sobre milagres ligados a dois temas: religiosidade, fé e ciência. Tá? Vocês estão sabendo que hoje, inclusive no próprio Einstein, existe já uma pesquisa, também até conversar um pouco lá, me chamaram, para falar sobre a importância da fé no tratamento das pessoas. Então, não está relacionado. Você não precisa ser católico, você não precisa ser espírita, evangélico, vai fazer uma meditação. Aí vem o que eu gostaria de falar com vocês, o poder da oração. Então, o que é a oração? É a conexão. Então, quando eu oro, eu não preciso rezar orações formais. Claro que elas são para nós o nosso leme, a nossa direção, mas muitas vezes uma simples jaculatória, uma palavra, meu Deus, me ajuda, ela vem coberta de fé. E a força da oração, houve uma pesquisa naquele hospital Monte Sinai, em Nova York, no qual eles dividiram dois grupos de pessoas. E deram fotografias destas pessoas para um determinado grupo de pessoas que se propunham a orar. Vamos supor, nós aqui vamos receber uma fotografia de uma pessoa que eu nunca vi, eu vou rezar por aquela pessoa. Todos os dias, às 9 horas da manhã, eu vou sentar e rezar por essa pessoa, olhando a fotografia da pessoa. O que aconteceu? As pessoas que recebiam oração, elas receberam a alta mais rápido do que as que não recebiam oração. As pessoas que olhavam uma árvore pela janela, ou seja, tinha uma conexão com uma coisa boa, elas também melhoravam. E aqueles que não tinham nenhuma ajuda extra, que estavam simplesmente ligados à questão material, elas não conseguiam esse salto, que eu gosto muito do Indiana Jones, naquele filme, o Indiana Jones e a Última Cruzada, que ele vai buscar o Santo Graal e ele tem que salvar o pai dele. E para isso ele tem que atravessar um abismo. E ele diz, o homem que tem fé se sujeita. E ele vai e nisso aparece uma... Então, é isso aí. Então, essa é a importância. E aqui eu estou querendo dizer sobre duas formas de oração. A oração, quando a gente ora por nós, e quando a gente ora pelos outros. Então, também é muito importante que nós oremos por nós mesmos, tá? Senhor, me ajuda. Senhor, me dá o sinal. Me mostra essa chave que eu estou falando. Então, isso muda toda a frequência
do que está em volta de nós. Toda a condição de amor, de vida. E a doação é muito importante. E agora, eu vou entrar na parte do exemplificando. Então, a primeira parte foi contextualização, a segunda parte foi reflexão, e agora é a exemplificação, tá? Tá bem claro, gente? Tá, então agora nós vamos no Os Milagres de Cafarnaum. Já estou chorando, porque eu adoro. Então, olha, eu vou falar sobre os milagres, e cada milagre, ele tem uma natureza. Eu nunca tinha pensado sobre isso, tá? Então, queria contar para vocês que lá na minha casa eu tenho uma varanda, né, Catinha Caçada. A Elis também sabe, trabalhou lá comigo. E eu fico sentada ali e estava lá, entre o vinho do homem e os meus milagres. E começaram a me vir umas coisas na cabeça, porque eu acho que a gente é guiado, né? Qual era a natureza de cada milagre? O que ele queria dizer cada milagre? Então, não eram os milagres. Eles tinham uma natureza de ensinamento de cada um deles. Olha a pregação de Jesus, como ela é perfeita, como ela é demais. Primeiro milagre, a cura do endemoniado na sinagoga. Então, na sinagoga, Jesus está pregando, entra um endemoniado. E o endemoniado fala assim, Jesus, o quê? Por que você veio aqui? Né? O que nós temos a ver com você? Né? Eu estou fazendo uma tradução rápida. E aí, Jesus diz assim, sai deste homem. E ele liberta o endemoniado. E naquele momento, existe todo um frisson, né? Porque vocês sabem que existia uma preocupação muito grande com ser um taumaturgo. O que é um taumaturgo? É um milagreiro, é uma pessoa que faz um milagre. Então as pessoas não sabiam muito bem como que esse homem tem a condição de expulsar os demônios. Mas quem que ele é? Será que isso é uma blasfêmia? O questionamento. Mas Jesus supera tudo isso. Ele não está nem um pouco preocupado. Ele se mostra, ele não tem medo de se mostrar. E ele diz assim, o que eu acho que esse milagre nos mostra? Coragem, porque ele está num ambiente no qual ele é questionado, e também não há dia nem hora para se fazer o bem. E eu escrevi esse bem com letra maiúscula. Então, a cura ali, as pessoas acreditavam que uma pessoa endemoniada, uma pessoa leprosa, uma pessoa doente, ela era uma pessoa pecadora. Tá? Então, por que talvez? Porque a pessoa doente, ela fica ensimesmada. Ela se fecha. Ela fica irracível. E isso conduz a toda uma gama de sentimentos e de ações negativas. Então, é claro, esse questionamento de Jesus no ministério de uma sinagoga é um ato de coragem inacreditável, gente. Tá? E ali já estão tramando. Você vê que as pessoas já estão olhando e dizendo assim, mas quem que é esse cara? Tá? Existe todo um desestabilizar. Porque também existem aqueles que, sabendo do que acontecia, passam a seguir Jesus. Então, existe uma linha divisória entre aquilo que eu acredito e o outro. Então, esse é o primeiro milagre que eu coloquei aqui. O segundo é sobre a cura da sogra de Pedro. Então, ele sai com Pedro e vai até a casa de Pedro. Quando ele chega na casa, a sogra está com febre. E aí, por que ele faz esse milagre? Por compaixão. Não que o outro não seja, mas aqui é você fazer por alguém que está com você, que está ao seu lado, que compartilha, porque ele vinha com o discípulo. E esse, entre aspas, não existe, era discípulo mesmo. Então, o que acontece?
ele simplesmente toca a sogra. E ao tocar a sogra, ela imediatamente se levanta e vai trabalhar, vai fazer a comida para eles. Então, por compaixão, por amizade, por solidariedade. Então, Jesus pode promover um milagre. O primeiro milagre que a gente viu é um milagre de uma autoridade, num lugar onde ele se coloca. O segundo milagre é um milagre por solidariedade. Então, tem uma natureza diferente. Inclusive, se vocês pensarem, era um milagre aparentemente mais fácil. É uma fé aparentemente mais fácil do que o outro que espumava, que se mostrava como um obstáculo. Ali era uma senhora prostrada. Então, quais são as nossas doenças? Como é que Jesus pode nos curar? Basta um toque. O terceiro milagre que nós vamos falar é da cura do paralítico trazido através do telhado. Esse é legal, gente. Vocês já imaginaram a confusão, né? Porque todo mundo quer escutar o que o cara diz. O cara é o cara. Ele é Jesus. Segundo o Publio Lentulus, ele era um gato. Era um homem bonito, um homem que tinha... Porque a beleza... Vocês já viram que às vezes a gente diz assim, a pessoa é tão bonita. Aí você olha, a pessoa não é tão bonita assim. A pessoa é bonita porque ela se impõe. Tá? A pessoa é bonita porque ela consegue transformar aquilo que é a limitação dela. A plástica não consegue, viu, gente? Ela pode ajudar, mas não é a plástica que vai trazer a beleza interior que a pessoa transmite. Não é a plástica que vai fazer com que você queira ter 25 anos quando você não tem. Ela pode ajudar bastante, tá? Mas existe essa transformação. E aqui vem, como que Jesus ajuda a gente? Jesus ajuda a gente também através dos nossos amigos. Por quê? Porque quem levou os caras, o paralítico, quem abriu o buraco no telhado, quem carregou o cara, quem levou ele até Jesus, foram os amigos. Eu nunca tinha pensado nisso. A natureza da amizade, a natureza daquele que realmente, olha, eu vou fazer por alguém. Às vezes a gente faz uma coisinha que aparentemente é insignificante, e aquilo significou tanto. Tá? Então, a força dessa ajuda alheia, ó, eu escrevi ajuda mútua. A intercessão divina se dá pela ajuda alheia. A oração compartilhada. O poder da oração. Então, Jesus, ninguém pensou em como ia arrumar aquele telhado lá, mas dizem que eles depois arrumaram o telhado. Eu li depois no negócio aqui também, que vou ler para vocês. Então, a fé remove montanhas. Não é? É isso. Num obstáculo, você vai além daquilo. Tá? Você é capaz de fazer coisas muitas vezes impensáveis. Às vezes assim, mas você fez isso? Como que você conseguiu? Você conseguiu porque você estava inteiro. A integralidade do ato ao qual nós nos colocamos. Isso é absolutamente fundamental. Depois vem a cura do filho do homem nobre. Eu não sabia desse milagre, tá? Eu achava que o milagre era o milagre de salvar a filha de Naim, era coisas assim. Mas aqui entra um outro fator ligado ao Publio Lentulus. Não falam quem era esse homem nobre. Existem dois aspectos que eu não sei se vocês sabem. Então, Publio Lentulus a gente já falou, e se dizia que ele tinha uma filha doente. E a Cusa era o mordomo do palácio de Herodes. E a mulher de Cusa, chamada Joana, era seguidora de Jesus. Então, como era um milagre ligado a uma pessoa do poder, eu não sei, eles não citam. É muito cuidadoso isso. Então, não tem uma fonte. Porque, sendo uma pessoa poderosa,
Vamos e venhamos, seria até uma propaganda, ó, fez uma coisa para uma pessoa, não é? Olha como ele fez. Mas não, existe um anonimato aí. E esse fator é um fator importantíssimo também, porque aí mostra que não são só os necessitados porque são simples, porque são pobres, porque são povo. O amor de Deus, ele vem para todos. Então, isso mostra que não existem essas barreiras que muitas vezes a gente fala. Nada disso. Jesus não diz para o rapaz, você larga tudo e me deixa simplesmente. Largar tudo significava ter uma abordagem de alma diferente. O desapego. Tá? Então, aqui, Jesus tem a natureza de ajudar aqueles que não vivem como ele, não pensam e não agem como nós. Então, muitas vezes, a gente tem que ajudar uma pessoa que é diametralmente contrária ao que a gente pensa, ou naquilo que a gente acredita. E, de repente, aí é que está o grande trunfo, que é o doar-se, não só para quem eu amo, aí é fácil, mas é doar-se também para quem não tem pontos de referência comigo. E eu deixei para o final dessa parte, ainda tem mais uma, tá? Tá quase acabando. Vocês estão muito cansadas? Sobre a cura do servo do centurião. Eu adoro, tá? A cura, imagina, você é romano, você é o centurião. Então, você é o chefe da guarda daquele lugar, que é que está sob domínio, que é dominado. Centurião era um homem bom, segundo nos conta o Evangelho. Olha, ele tem um servo, ele não pediu. Gente, olha que coisa absurda, de louca. A gente nunca viu um romano falando assim, eu vou ajudar o meu escravo, o meu servo. Sempre vocês veem na dominação, não é? A exploração sexual, a exploração do trabalho, os castigos impostos. De repente vem o servo. Ele diz assim, tem um servo, e esse servo está doente. E aí as pessoas falam com Jesus, olha, ele é uma pessoa muito legal, ele é muito bom, ele merece, é o merecimento. Que faça, que ajude, que faça um milagre, que ajude. Né? Por quê? Porque ele, inclusive, está nos ajudando a construir uma sinagoga. E aí, o centurião vai e fala, né? E diz assim, olha, Jesus, eu sou uma pessoa. Eu faço por um, eu faço por outro, eu dou ordens, eu mando nos meus soldados. Tá? Mas eu o faço. Ele não diz essa palavra, mas eu o faço de maneira digna. Por isso eu peço pelo meu servo. E aí, humildemente, ele diz assim, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E aí, o que meu servo será salvo? A frase bíblica é meu servo será salvo. É que a gente, na liturgia da missa, somos nós os servos, porque somos servos de Jesus. E aí existe toda uma situação extraordinária, porque o servo, quando ele chega em casa, o servo está. E aí, Jesus pode curar de longe, Jesus pode curar através do coração, Jesus pode curar através da fé, Jesus pode curar através da coragem. E Jesus, sem dúvida nenhuma, nos cura, nos traz uma luz, que é uma luz completamente diferente, não é? E eu trouxe então, a submissão à fé, o ver com a luz do coração,
E eu trouxe esse aqui, vocês não têm, que esse aqui é um livrinho de uma coleção. Eu pus na página certa, tá? Ali no... eu não consegui. Que se chama Cartas dos Amigos de Jesus. Esse livrinho aqui, ele é muito interessante, porque são várias cartas que os amigos escrevem dos reis magos a Herodes, dos esposos de Caná a Jesus, de João Batista aos seus discípulos, da samaritana ao seu último homem, de Mateus aos seus amigos, do centurião a Jesus, de Simão a Maria Madalena, e tem assim, e tem aqui dos que abriram o telhado. Então, é curta, mas eu vou me dar o direito de ler para vocês. Posso? Só que vocês vão imaginar que não é a Olguinha que está aqui agora. Agora eu sou o centurião. E sou eu que estou... Centurião, hein? A carta começa com a parte bíblica, que eu vou pular, que é a que eu já expliquei para vocês e todos vocês conhecem. Começa assim: Senhor, não pude agradecer-te. Tive fé em ti e vejo que a minha fé não foi confundida. O meu servo está são, mais forte do que antes. Que poder o da tua palavra! Queremos visitar-te, a minha mulher e o meu criado que tu curaste. Ele quer ir comigo a qualquer custo, e eu também. Mais do que nunca, sou indigno de que venhas em minha casa. Também não preciso que o faças, e não o digo por desprezo nem por egoísmo, mas porque notamos que a tua presença em nós e entre nós, invisível, mas palpável, não saberia explicá-lo. Tu me entenderás, estás sempre comigo, vives na minha casa. É contrário do que tudo que acontece quando morre um ser querido e se percebe com dor a sua ausência em todos os lugares e em cada momento. Pelo contrário, a tua presença, Jesus, nessa casa, onde nunca estiveste, é constante, é viva e enche-nos de paz e de serenidade. Por isso, tenho que agradecer tantas coisas, desde que estou nestas terras, anteriormente ignoradas e até desprezadas por mim e pelos romanos. Eu sou outro homem. Ouvi muitas coisas dos teus compatriotas e falei com eles com meus compatriotas. E falei das tuas esperanças, tribulações, dores e esperanças. Verdadeiramente, o seu povo é muito singular. Ultimamente, também falamos muito de ti. Uns me falam que é um sinal de contradição, mas continuo a acreditar em ti, porque os que te criticam manifestam nas suas próprias palavras a inveja, a hipocrisia e o rancor. Ao passo dos que falam bem de ti, são simples, humildes, valentes e generosos. Eu tenho muitos soldados. Eu mando e me obedecem. Dizem de ti, no entanto, que confessas não teres vindo para ser servido, mas para servir. Que grande aprendizado. Os soldados respeitam-me, mas sem medo. Quando recebem um castigo, às vezes eu sou obrigado a castigá-los, aceitam-me porque me consideram. Quem diria? Eu falo para eles, eu faço pelo seu bem. E apenas por isso. Não curaste somente o meu servo. Curaste-me também a mim. A sua doença serviu para a minha própria salvação, para a salvação de toda a minha família, dos meus soldados, inclusive. Além disso, não sei por que não queria ser muito presunçoso. Observo certa admiração por mim entre os próprios judeus piedosos, com quem me relaciono. Embora não tenha nesse momento grandes problemas de comando, receio que possam vir a aparecer quando eu tiver de obedecer aos meus superiores, que não exercem devidamente autoridade. Penso que até poderão dar-te graves conflitos entre as exigências de algumas ordens e os imperativos de minha consciência.
Neste momento eu digo, saberei que sofrerei muito. Há tantas injustiças, há tantas extorsões, mas também espero que a tua luz, Jesus, e a tua palavra, remota e presente, sempre eficaz, me ilumine, me leve a aceitar os sacrifícios e a renúncia a serviço da verdade. Chamaste felizes aos perseguidos, e confio na tua promessa de que serei feliz. Te peço desde já, e disto falaremos quando te visitarmos, dos momentos de dor que chegarem, me ajude e aos meus familiares. Ajuda também com a tua fortaleza a todos que precisarem. Eu sempre quero partilhar contigo o meu gozo de estar no teu amor. Em suma, de servir contigo, porque quando servirmos contigo, Jesus, nós triunfamos. Um abraço. Então, não é, não é demais. Olha, gente, eu vim várias vezes aqui falar sobre muitos temas. Todas as vezes que eu venho, eu acho que vai ser o tema mais bonito. Mas hoje, é porque eu acredito, vocês sabem piamente nas coisas, não é? Se eu não acreditar, eu não faço. Não me exponho. E não tenho porquê. Ainda mais, agora eu não estou mais na minha maturidade, eu estou na minha velhice. Então, nesse momento, eu me dou o direito de acreditar e fazer aquilo. E agora nós vamos encerrar. Mas agora vai ser um momento mais do que especial. Cada um vai pensar. Ainda vai ter mais uma coisinha. Eu queria falar para vocês sobre o exército de Jesus. Que os milagres, muitas vezes, eles vêm através dos santos, que a gente pede para os santos, que a gente pede para os anjos, não é? Então, a gente tem um exército a nosso favor. E eu quero contar para vocês que me aconteceu uma coisa inacreditável, super rápido. Gente, vocês imaginem que eu estava escrevendo um livro para uma empresa que é a Enfio. E foi um livro que ficou maravilhoso, mas era um livro de uma empresa e ia ter uma festa e eu ia ter que falar sobre esse livro. E uma semana antes de falar, eu fiquei doente. E eu tive uma coisa que eu nunca tive na minha vida, eu tive um sufocamento. E eu achei que fosse morrer. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Porque eu não estava preocupada em morrer, eu estava preocupada em não falar no negócio que os caras estavam me esperando, porque eu tenho uma responsabilidade, né? E no fim, foi no dia 29 de setembro, a festa, no dia dos Santos Anjos. E eu estava fazendo a novena de Santa Terezinha. E a novena de Santa Terezinha diz que você ganha uma rosa se der certo. Eu falei, Santa Terezinha, não tem nem o que pedir, não me deixa morrer antes, me segura, por favor, né? E aí a Santa Terezinha, ela já me salvou em outras situações. Ela foi uma santa que se insinuou na minha vida. Eu não tinha nada a ver com ela e tenho. Bem, tá bom, fui lá na festa. Eu tinha formado um livro que tinha um bosque do encantamento, ficou um auê, tá bom? Aí eu tinha um vestido Dolce & Gabbana, estava toda chique, toda arrumada. Daquele jeito. E feliz, né? Falei com muita tranquilidade, com muita paz, não porque não estava sufocada. E eu não estava sufocada porque estava nervosa de falar. Isso é a única coisa que eu sei fazer. Eu não tenho muito. Gente, na hora, sobe a dona da empresa, que me conhece, mas que não é católica, que não tem nada a ver, que não sabia da Santa Terezinha, que não sabia da promessa, das coisas, do pedido. Mulher vira para mim no palco, na frente da festa, todo mundo, e diz assim: nós queríamos agradecer a Olguinha por tudo que ela fez, esse livro maravilhoso tal. Eu fui ao Peru, ela é peruana. E eu escolhi um presente para ela que eu gostaria que vocês vissem. E me deu uma caixa. Você no palco, você já está meio, né? Você está de olho, você não sufoca. Né? Quando eu abro a caixa era uma rosa de prata, deste tamanho. Eu caí quase, durei, falei, agora não dá para falar. Porque foi demais. Foi o milagre. Eu achei um milagre. O sinal, tá? Para dizer que estaria comigo a vida inteira, porque a rosa não murchava, é de prata.
que valia a pena rezar. Eu estava rezando por outras pessoas que precisavam. Então, existem essas coisas. Eu quase trouxe a rosa para vocês hoje olharem, porque foi uma coisa de uma pessoa assim. Eu cheguei na minha casa, me atirei no chão, tá bom? Porque aí você tem que se atirar no chão. E então, eu acho que eu quero dividir isso com vocês hoje. É uma coisa muito particular da minha vida, mas eu não tenho segredos para vocês. É eu tão pequena, tão pecadora, tão diminuta, tão ainda em evolução, posso receber tantas graças, imaginem cada um de vocês. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos nos colocar um pouco em silêncio. Terminamos e a minha pergunta é para mim e é para vocês. Quais são os milagres, ou qual é o milagre que neste momento nós precisamos na nossa vida? Jesus está chegando de Cafarnaum neste momento. Aliás, ele esteve conosco até agora. E quando ele está conosco, ele nunca vem sozinho. A sua mãe vem conosco. Ela está entre nós, assim como o seu séquito de santos e anjos. Qual é o milagre que nós mais precisamos? Ou alguém que nós amamos? O nosso mundo, a paz no nosso mundo? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Jesus, obrigada pela tua presença, amiga, entre nós. Que nós possamos viver essa Semana Santa com o nosso coração voltado para ti. E que a esperança da ressurreição abra em nossas vidas os caminhos da misericórdia. Assim seja. Amém. É isso. Gente, eu acho que eu falei mais do que eu devia, né? Gente, obrigada por tudo. Eu amo vocês de paixão.